O esporte tem o potencial de unir pessoas de diferentes origens e promover a igualdade e o respeito. Mas, infelizmente, atletas negros ainda estão sendo excluídos e sofrem com o racismo dentro e fora dos espaços esportivos. Será que as organizações esportistas têm se preocupado com as questões raciais? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Vimos no futebol o caso do jogador Vini Júnior, que foi atacado pela torcida do time adversário durante uma partida de futebol na Espanha. Atitudes de ódio motivadas pelo preconceito racial são rotinas em muitas modalidades esportivas. Para discutirmos o assunto, nós estamos recebendo o psicólogo desportivo e analista de projetos na Conduru Consultoria, José Rezende. Seja bem-vindo, José. Um prazer tê-lo conosco. Prazer. E a atleta montanhista e empreendedora socioambiental, Areta Duarte, simplesmente a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest. Seja muito bem-vinda, Areta. Muito prazer tê-la conosco. Todo prazer é meu, uma honra para mim. Para todos nós. E que história é essa de escalar o Everest, menina? Eu diria, eu te ouvi dizendo a primeira e eu espero que seja a primeira de muitas. Esse é o meu objetivo a partir dessa escalada. É uma escalada extremamente desafiadora, a mais alta montanha do planeta, que me deu muito prazer de realizar. Voltei de lá me sentindo imparável. Extremamente desafiador, mas com certeza contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Que maravilha. E de onde saiu esse sonho? Eu quero escalar o Everest. Nasceu de onde essa vontade, esse desejo, essa loucura, hein? Zé, eu nasci e vivo na periferia de Campinas. Lá não tem esse esporte com frequência. Na minha infância, o que eu mais praticava era futebol. Mas durante a faculdade de Educação Física, inclusive fui a primeira pessoa da família que ingressou no ensino superior, eu conheci essa modalidade esportiva e fiquei apaixonada. Eu entendi que era um esporte, apesar de burguês, que garantiria ali um crescimento e um desenvolvimento. Me tornei guia de montanha e finalmente, em dezembro de 2019, eu sonhei essa escalada. E em março de 2020, iniciei o projeto Rumo ao Everest. Eu já tinha todas as competências físicas, técnicas e emocionais. O que faltava, de fato, era investimento financeiro. Era muito caro escalar essa montanha. E como é que você conseguiu esse dinheiro? Quando eu determinei que ia escalar essa montanha, entendi que o custo era aproximadamente $67 mil. Eu não tinha esse dinheiro. Voltei a fazer algo que eu já tinha feito na infância. Eu voltei a trabalhar com reciclagem de materiais. E foi assim que eu segui a jornada que se chamou Da Sucata ao Everest, o mesmo nome do livro biográfico que a gente lançou. Pois é, que Da Sucata a Everest, a saga de Areta Duarte, né? Um livro importante. Agora, José Rezende, como é, né? Você é um psicólogo esportivo, como é que alguém pode ter essa convicção de que é possível sair daqui da periferia de Campinas, do Brasil, e escalar o Monte Everest? Primeiramente, precisa de muita convicção mesmo. Convicção. Driblar todas essas dificuldades, né? A Areta saindo da periferia de Campinas e precisa muito dessa determinação e sempre buscando apoio por onde é possível. Então, buscando apoio de clubes, de patrocinadores, de repente, e tentando contar também com o suporte de equipes do poder público, que é sempre uma faceta muito importante de apoio do desenvolvimento do esporte de todas as modalidades, né? Então é importante que a gente consiga divagar essa cultura e pensar em muitos esportes, pensar o Brasil como um país do esporte, não só o país do futebol. Qual é, então, a importância do esporte? Qual o impacto que produz na vida das pessoas? Pensando psicologicamente, né, o esporte dentro do indivíduo, ele traz uma independência muito grande, ainda mais se começado na infância. Independência muito grande emocional dos pais, ele começa a ter uma rotina melhor, a cuidar das próprias coisas. E ele vai se desenvolvendo dentro disso, sendo bem desenvolvido individualmente no esporte coletivo, por exemplo, o handebol. Ele sendo um atleta de handebol bem desenvolvido, ele consegue trabalhar bem em equipe, o senso dele de pertencimento de equipe vai sendo muito importante, vai sendo fundamental ele ter essa construção. Ele aperfeiçoa o indivíduo por dentro, aperfeiçoa por fora e permite, né, uma descoberta, é isso? Exatamente, tem essa descoberta e impactando essa pessoa, esse atleta, diretamente vai impactando outras pessoas do convívio desse atleta. Então, a família desse atleta é impactada também, os amigos, toda a sociedade que está em volta desse atleta vai criando pequenos polos de impacto, digamos assim, tornando, eu acredito, a sociedade um lugar melhor mesmo. Aliás, a popularização dos esportes elitizados é muito importante numa das maiores favelas de São Paulo, a Paraisópolis. O tênis virou um esporte democrático e tem ajudado centenas de crianças. Vamos conhecer. Eu vim para cá em 92 com a
com a minha mãe e meus irmãos, né? Aí a gente foi pra cá atrás procurando uma vida melhor, né? Aí meu irmão conheceu essa academia de tênis que é aqui no Portal do Morumbi. Foi trabalhar lá primeiro para pegar a bolinha e depois ele me levou para lá. Aí de 95 para cá tô no tênis. Aí na minha cabeça não entrava como é que no meio da periferia, no meio de uma favela tem uma quadra de tênis, sendo que é um esporte de rico, né? Aí eu tive a ideia, que aqui em Paraisópolis tem uma rua que eu morava, que era a rua que o pessoal fechava no final de semana para fazer atividade com a molecada, colocar brinquedos, sabe, essas coisas. Aí nesse tempo eu estava desempregado. Aí eu consegui um dinheiro emprestado, comprei uma rede, né, rede para criança, e fui pedir doação para os meus amigos, que dão aula de tênis também. Eles me doaram bola, raquete, sabe? O projeto foi crescendo, foi ganhando corpo, aí estamos aí até hoje. Fui morador aqui da comunidade. Em 2003 surgiu um projeto de tênis novo, que era o que eu me identificava na época como criança, queria ser um jogador de futebol. Um dos maiores motivos para eu não ter nenhum tipo de interesse no tênis, além de não ter nenhuma referência brasileira, não ter nenhuma referência negra. Mas ao longo dos anos comecei a pegar gosto e principalmente fui um dos primeiros a aprender a jogar melhor, aprender a acertar a bolinha. O esporte ajuda a dar mais oportunidades, educa, né? Mesmo que seja elitizado, eu consegui bastante coisa através do tênis. Eu conheci pessoas maravilhosas. Hoje tenho faculdade que eu consegui através do tênis. E fui estudando e mandando e-mail para várias academias, na França, nos Estados Unidos, na Espanha. Até que um colega tinha um conhecido em uma dessas academias, que foi em Barcelona, na Espanha. E conseguiu que eu fizesse um estágio de 2 meses. E foi uma experiência muito legal, aprendi muito com o pessoal que é o país que tem elite no tênis, no mundial, que tem Rafael Nadal como referência e muitos top 100. E foi muito bacana, que mesmo sendo num país europeu e o esporte também é muito de elite, é um pouco mais comum, mas ainda é de elite e são poucos negros que ainda jogam tênis na Europa também. Encontrei poucos lá. O esporte é elitizado, né? Mas aos poucos estamos tentando mudar isso aí, estamos engatinhando ainda para parar com esse negócio, né, de preconceito, porque a gente sabe que todo mundo é igual. Logo, logo vamos diminuir essa desigualdade aí, né? Eu sou muito fã das irmãs Williams, o que elas representam para o tênis e para os negros em geral é algo muito grande, muito inspirador. Gosto muito do Monfils, Thiago Monteiro, que representa muito o que a gente vive no tênis no Brasil e, cara, é um dos maiores guerreiros do Brasil no nosso esporte. Grande parte dos jogadores juvenis brasileiros, hoje em dia, de 12, 14, 16 e 18 anos, são muitos atletas negros, o que é muito legal. E grande parte são atletas de projetos sociais. E essa falta de incentivo acaba tirando um pouco dessas oportunidades da gente ter grandes atletas que poderiam estar representando os negros fora do Brasil. O que mais me orgulho desse projeto é ter as crianças me ter como exemplo, entendeu? Meu sonho mesmo é ficar só aqui com a criançada e atender de segunda a sábado 500, 600 crianças. Meu próximo passo aqui, meu e do Douglas, é arrumar apoio, né? Esse é o nosso objetivo maior daqui para frente. Areta, sua história também foi uma história de superação, né? Você disse que precisou vender latinha, não é? Literalmente, para poder realizar seu sonho. E não sei se você tinha referências negras nesse seu esporte e nessa subida do Everest. Como é que foi para você? Zé, infelizmente eu não tinha nenhuma referência negra. Eu tenho uma característica muito positiva que é esse empoderamento familiar. A minha família, que é descendente de nordestinos, pernambucanos, vieram ao estado de São Paulo para tentar uma vida melhor e desde então vem demonstrando que o trabalho, que a força de vontade pode nos ajudar a superar algum obstáculo. Outro ponto positivo é que na minha infância, enquanto esportiva, eu me sentia na condição de praticar qualquer esporte. O futebol, por exemplo, que na ocasião, quando eu era criança, era muito masculinizado mais do que hoje, eu me sentia em condição de praticar porque os meus irmãos possibilitavam, me incentivavam. Então, eu sentia com uma força tremenda dentro de mim, um poder, que eu chamo de poder interno bruto, para poder superar qualquer tipo de obstáculo. Esse PIB que eu falo é a condição que eu sei que existe em mim e em todas as pessoas. O que falta, de fato, algumas vezes a estruturação. Então, eu realmente decidi voltar a fazer o que eu tinha feito na infância, porque era o recurso que estava disponível para mim. Agora, Rezende, ela está dizendo uma dimensão importante, né, do esportista, que é o apoio familiar. Essa rede de apoio familiar é muito importante, o desenvolvimento e muitas vezes o tempo, né? Ainda mais na infância, às vezes a criança precisa de tempo de prática, então ela precisa conseguir estar no local da prática esportiva dela e conseguir se dedicar muito tempo àquilo.
Então, se dedicar sempre ao estudo, mas também pensando em ter um tempo reservado para isso, que ela consiga ir se desenvolvendo dentro do esporte nisso e para ela ter esse tempo, muitas vezes ela precisa de suporte muitas vezes financeiro para conseguir. Às vezes um familiar precisa levar a criança até lá, precisa dedicar esse tempo, então esse incentivo ele é muito importante. E o patrocínio, muitas vezes, ele vem de uma maneira só com os vencedores, mas é fundamental que o patrocínio venha na base. E aí dali vão sair pessoas que vão gostar do esporte de uma maneira amadora, mas também vão poder sair atletas que vão ser campeões, que vão representar o país, representar aquela marca, e tudo isso é importante, esse desenvolvimento para crescer o esporte todo. Em grandes campeões, não é? Nós temos o exemplo de outra mulher negra, brasileira, e que tem sido um exemplo de atleta para muitos jovens. É a esgrimista Bia Vulcão. Ela chegou a estar entre as 6 atletas melhores do mundo e hoje busca deixar o esporte mais popular. Vamos ouvi-la. Para mim foi muito especial estar entre as 6 melhores do mundo no ranking juvenil, porque eu nunca tinha participado de Copas do Mundo da categoria A, então foi um dos anos que eu consegui participar de algumas provas e mesmo não participando de todas, eu consegui esse resultado. Para mim foi importante todo o processo e realizar esse objetivo e ver hoje que muitos outros atletas conseguiram fazer isso também. Eu acho que uma das grandes barreiras no meu início foi talvez não ter tantas referências de mulheres e tantas mulheres para treinar e pouquíssimas mulheres negras, que é o mesmo problema que a gente vê hoje acontecendo. São poucas mulheres praticando esporte e muito poucas mulheres negras. Com certeza nós precisamos de mais gente ensinando o esporte, projetos sociais, botar a esgrima na escola e hoje isso está acontecendo, mas é um processo lento e que exige bastante trabalho. E um dos meus maiores objetivos é poder contribuir com isso também. É claro que com os meus resultados poder motivar e incentivar as pessoas a acreditarem que elas podem alcançar esses resultados, principalmente as mulheres e negras, que são poucas no esporte. Mas, de alguma forma, no futuro eu também quero me envolver mais em projetos assim para ajudar a desenvolver a esgrima no país. Olha aí, Areta, você viu a responsabilidade das mulheres negras para servirem como espelho. Zé, você sabe que essa motivação virou um propósito, né? Pra gente, enquanto mulher negra, pessoa negra, é incentivo suficiente pra gente querer mostrar os melhores resultados, para desenvolvermos realmente essa representatividade. O pessoal me pergunta, né, Areta, quando você estava escalando o Everest, você sentia medo? Você pensava em desistir? Óbvio que eu sentia medo, afinal de contas, eu sou um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu ressignificava esse medo no sentido... Eu preciso seguir em frente porque não estou representando somente a minha conquista. Eu estou representando o Jardim Capivari. Eu estou representando mais pessoas negras. Eu estou representando uma legião de pessoas. Quando eu cheguei no topo do Everest, eu entendi que era apenas o primeiro passo do meu verdadeiro sonho grande. O meu sonho, de fato, é gerar transformação social, ambiental. Eu quero ver paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. É motivo suficiente para eu seguir em frente nessa jornada tão desafiadora. No próximo bloco, nós vamos ver como a Academia Olímpica Brasileira tem trabalhado a inclusão de negros nos esportes. Não saia daí, porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje o tema é o racismo no mundo esportivo e como os negros estão conquistando mais espaços em esportes considerados elitizados. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Areta Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Monte Everest, e o psicólogo esportivo José Rezende. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da presença. Areta, e a sua mãe em casa, estava gostando dessa artista? A minha mãe se sentia muito orgulhosa, né? Por mais que ela sentisse receio, ela sempre acreditou que a gente precisa tentar vencer os nossos desafios. E ela apoiou. Mas é claro que durante meu período de expedição, 54 dias na montanha, ela emagreceu, ela ficou nervosa, ela não dormia, ela realmente estava muito receosa, tensa por aqui. Então, afinal de contas, eu tive edema pulmonar na montanha, eu tive queimadura de córnea na montanha, eu sofri muitos problemas na montanha e, obviamente, a minha mãe sentiu muito por isso, mas ela foi ali guerreira e me apoiou, me incentivou, nunca pediu para eu desistir. José Rezende, os atos racistas que acontecem no esporte em geral, no mais das vezes, quando chega ao conhecimento público, chega porque chegou num limite insuperável. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode construir uma forma de ter mais inventário para, ao final, poder intervir?
Eu acho que é fundamental, pensando nos casos tão frequentes, pensar sobre a impunidade disso, né? A gente toma conhecimento sempre dos casos que ficam muito grandes, muito famosos, como o do Vinícius Júnior, que a gente já citou aqui hoje, e foram vários casos com ele, né? Esse mais recente é mais um dos muitos que ele acabou sofrendo. E é muito importante a gente pensar sobre a impunidade disso. Uma multidão num estádio chamando ele, ofendendo ele, e todo mundo acaba ficando impune. Depois de muita repercussão, tiveram medidas pequenas contra o clube que tinha essa torcida que acabou fazendo isso. A nossa sociedade ainda é muito racista e o esporte ser racista é só um reflexo da nossa sociedade. Então a gente tem que caminhar sempre para a mudança, para a diminuição do racismo na sociedade e, como consequência, isso vai acontecer no esporte também. Sempre trazer o que não deve acontecer nos pequenos momentos, para aí sim ter um impacto maior mais para frente. Eu vou convidar vocês, inclusive, para conhecerem mais alguns dados, não é, das ocorrências de racismo no esporte. Vamos acompanhar. De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, entre os anos de 2014 e 2022, houve um crescimento de 180% no número de denúncias de injúria racial. Em 2021, foram registrados 158 incidentes discriminatórios. Destes, 137 aconteceram no Brasil e 21 ocorreram com atletas brasileiros no exterior. E mais, 124 estão diretamente ligados ao futebol e os 34 restantes são referentes às injúrias sofridas por atletas de outros esportes. Muito bem. Ô, Areta, nós vimos que nos demais esportes o número de comunicação é muito pequeno. É bem possível que isso é uma subnotificação. Você acha que isso não contribui para permanecer a impunidade? Absolutamente, Zé. A gente, enquanto não apresentar a dor, o problema, a gente não vai refletir sobre ela, não vai intervir a ponto de encontrar soluções e evitar a impunidade. A gente que sofre algum tipo de racismo tem dificuldade muitas vezes porque é uma carga muito pesada a ser carregada. Isso tem gerado dor, isso tem gerado exclusão, isso tem gerado violência, isso tem gerado morte. A responsabilidade é de toda a sociedade. Seja o dono do time, seja o juiz, seja o técnico, seja a torcida, do governo e todos os envolvidos na sociedade. Para podermos entender melhor o que precisa ser feito, né, para o esporte ser mais inclusivo, nós vamos receber agora o professor e membro titular da Academia Olímpica Brasileira, que é o Neilton Ferreira Júnior. Neilton, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Prazer estar com vocês. Agora, nós estamos debatendo essa impactação da intolerância racial no esporte como um todo. Isso tem limitado carreiras e realizações? Qual é a sua opinião? Professor José, eu não sei se vocês se lembram de um texto do Lima Barreto, lá nos anos 20 e 30, quando ele avisa ou quando ele alerta a população para o problema do futebol. Ele era contra uma prática que, adotando hábitos de outras culturas, né, e se tornando uma institucionalidade voltada para uma classe mais burguesa, impediria com que os negros, a população negra em específico, acessasse esses espaços, né? A instituição do esporte, o desenvolvimento do esporte brasileiro, ele se deu nas mãos de uma classe e, consequentemente, de uma raça e masculinidade específica, de maneira que os negros eles só passaram a acessar o esporte ou fazer do esporte um objeto de desejo num processo de movimento de fora para dentro, né? Então, logo a gente tem uma história baseada num conflito material e simbólico, né? Simbólico acerca do local no imaginário social que os negros deveriam ou não deveriam ocupar, né? E o local que os brancos deveriam ou não deveriam estar, né? No caso dos esportes, nas regiões mais superiores, né, de administração e determinação dos destinos da prática esportiva, né? Ao passo que os negros é reservado somente e de maneira bastante racionada o acesso às instituições e aparelhos esportivos.
Pois é, mas nesse novo momento em que o mundo, o Brasil, debate essa questão, uma responsabilidade que precisaria ser vertical, né? Ou seja, ela deveria estar na mão dos gestores, dos proprietários desses clubes, dos que administram e, sobretudo, daqueles que patrocinam esses esportes. Você acha que o patrocinador, por exemplo, também tem uma responsabilidade bastante assertiva nessa questão? Tem sim. A partir de 2000, dos anos 2000, eu acho que vocês também devem conhecer a carta que resultou do Congresso de Durban. E nesse congresso estipulou-se pelo menos 2 artigos orientando instituições esportivas de modo geral a participar de maneira mais efetiva na luta e no combate contra o racismo e todas as outras formas de violência, né? A questão é como é que a gente vai avaliar os desdobramentos disso. Uma das coisas que tem acontecido também é a participação de gestores ou mesmo de empresas nesse processo. A questão é que é a dificuldade da gente estabelecer uma relação mais concreta entre redistribuição, ou seja, de distribuição do acesso, certo? E qualificação dessa redistribuição, ou seja, redistribuição sem reconhecimento à diferença, sem reconhecimento à negritude, às identidades negras, a gente não consegue superar o racismo de fato, né? A gente consegue criar mais polos de tensão ao invés de fazer do esporte uma relação social de reconhecimento e alteridade concreta. Tudo bem. Neilton, querido, sucesso e boas realizações aí na sua Academia Olímpica, tá bom? Muito obrigado, prazer estar com vocês. Agora, José Rezende, o Neilton trouxe uma questão importante, né? Que ele está dizendo, apesar dos limites, dos obstáculos, foi possível permear, né, furar essa bolha. Pode ser uma avenida para ser ampliada, explorada, permitir que toda a periferia chegue para dentro do esporte? Com toda certeza, eu acho que o caminho é esse. A gente está chegando, né? A gente começou chegando no esporte, no futebol, o esporte mais praticado, mas está se espalhando, né? Acho que por todos os outros esportes que têm hoje uma dificuldade maior de acesso. Isso vai se espalhando e cada vez mais a gente vai conseguindo entrar nessas outras modalidades e principalmente tendo uma aceitabilidade muito maior dentro da sociedade, de todos esses âmbitos do clubes, empresas, todo mundo aceitando essa nova realidade muito bem. Mas nós temos também realizações importantes de atletas, sobretudo mulheres negras, que furaram a bolha e chegaram em pontos antes imaginados, né? A Daiane dos Santos, né, que chegou num espaço de prestígio, né? E também agora a Rebeca, né, que é uma outra campeã mundial e olímpica, etc. e tal. O que a gente pode fazer mais para estimular as mulheres negras a escalarem o seu Everest e voltarem para casa para contar a história? Num país cuja maioria é declarada pessoas negras, essas pessoas que conseguiram furar a bolha e se destacaram, é muito pouco. A gente, enquanto mulher negra, de algum modo, está muito presente na periferia, em sua maioria, está muito presente nesses locais que falta estruturação e oportunidade. E muitas vezes a gente não tem essa ativação dessa força de vontade ou dessa reflexão de que a gente pode seguir em frente. Então, essa estruturação que pode começar, claro, na família, mas nas escolas. Por que não ter parede escalada, ou um ginásio, ou uma quadra de tênis nas periferias? Acessar uma empresa que incentiva o esporte nessas comunidades? E isso precisa acontecer principalmente para encontrar os talentos. E o atleta Ângela Assunção já foi uma das grandes promessas da ginástica artística, mas hoje está sem clube e atribui ao racismo como responsável pela sua exclusão no esporte. Vamos ouvi-lo. Eu comecei na ginástica bem novinho, né, com 6 para 7 anos. Acho que a primeira dificuldade que a gente tem, eu acho que é o transporte, né? São Paulo é uma capital muito grande, pelo menos eu moro na área mais periférica de São Paulo. O clube, ele é um lugar muito elitista, né? Então isso já é o primeiro baque, né? A questão de classe social. Junto com isso vem também a parte do racial. Pelas experiências que eu tive sobre questões raciais, para mim foi algo muito forte, muito impactante, porque eu acho que muda vidas. O racismo, ele não é só a palavra dita ou a palavra velada ou racismo recreativo. Foi algo que me machucou muito e me tirou do esporte. Quando a gente vê uma Daiane dos Santos, uma Rebeca Andrade, o Ângelo Assunção dentro do esporte, nós somos ainda a minoria. A gente conseguiu vencer várias barreiras para conseguir ser uma referência, mas infelizmente uma coisa não mudou. Quem fala sobre racismo é punido
ainda hoje. Eu acredito muito na construção de novas narrativas. Então eu acredito que a gente precisa trazer mesmo pensadores, pessoas que falam sobre as questões raciais dentro desses clubes, para que a gente possa mudar um pouco essa realidade. Como é que é a cabeça de um jovem que tem que passar por todos esses desafios e ainda pensar em ser bem-sucedido? Um esforço mental muito maior. Provavelmente ele não se sentiu, além de tudo, pertencente àquele lugar por não ter outras pessoas negras. É muito mais difícil, realmente, desse desenvolvimento individual. Agora, Areta, como é que é possível escalar os Everestes da vida sem a estrutura? No meu caso, eu vivi 2 Everestes até o momento. Um antes do literal, antes da escalada, que foi alcançar o recurso financeiro. Antes da escalada, eu contei com voluntários relacionados a treinamento físico, profissionais de educação física, nutricionistas, mentores, psicólogos, terapeutas, osteopatas. E na montanha eu contei com carregadores, com assistentes, com guias. Eu precisei pagar. Exatamente essa é a estruturação. Eu só trabalhei com a reciclagem de materiais não porque era mais fácil. Inclusive, era o mais desafiador, eram aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Isso é um trabalho extremamente esgotante que atrapalhava, inclusive, o meu treinamento físico. Quanto mais estrutura, maior a possibilidade Agora, de segurança, principalmente nessa escalada. Não ter negros não foi uma limitação e um impeditivo. Mas saber que você estava sozinha te incomodou, desanimou? Incomodou e muito, Zé. Eu segui em frente no Everest motivada a fim de fazer com que essa realidade mudasse. Não é agradável carregar essa carga. Eu preferia chegar ali numa condição de equidade, de oportunidade e seguir em frente focada totalmente na minha escalada, em que arriscava, inclusive, a minha vida. Com certeza. José Rezende, agradeço a gentileza da sua presença. Muito obrigado, um prazer estar aqui. E Areta, você, pelo amor de Deus, hein? Conversa com a sua mãe antes de você pensar no Everest novamente. Mas eu quero cumprimentar, parabenizar você, dizer que todos nós brasileiros, né, temos orgulho, né, do que você fez, do que você realizou, e seguramente fica um marco, né, na história de que a gente pode escalar, né, qualquer Monte Everest que se colocar na nossa frente, se a gente trabalhar, se a gente, né, ter convicção de que a gente pode fazer o que quisermos, não é isso? Obrigada, Zé. Absolutamente que a gente tenha cada vez mais negros em foco. Na montanha, mais que tudo. Muito bem, e a você, caro telespectador, cara telespectadora, não é? Nós vamos debater essas agendas do esporte e mais oportunidades aqui no nosso programa Negros em Foco. Mas por hoje, agradecer pela gentileza da audiência, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Tchau!